Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu estou gravando esse vídeo, quero aproveitar e comentar sobre o vídeo do Bolsonaro, né? Olha, você vê que acho que a dupla, né, Rick e Renner, estão ali conversando com o Bolsonaro e tal, e começaram a cantar aquela música, né? Inclusive uma música muito inspirativa. Essa música fala o seguinte, olha, não perca a sua fé. Então não perca a tua fé, acredite você, um escolhido do Senhor. Né? O mais importante dessa música aqui eu achei o seguinte, né? Não perca a sua fé. Olha, nós não devemos perder a nossa fé. Mas mesmo assim, mesmo diante de todas as dificuldades, diante das coisas difíceis que a gente passa, é importante a gente manter a nossa fé. Eu me lembro que no ano de 2010, início de 2010, eu havia ficado desempregado. E nessa época, eu tinha apenas uma parcela do seguro-desemprego no valor de R$ 950 para receber. A minha esposa estava desempregada e eu com um filho pequeno, eu não sei se tinha na época uns 2 anos talvez, né, por aí, e tinha um outro filho com 8 anos de idade. Então assim, eu desempregado, minha esposa desempregada, eu com apenas uma parcela de R$ 950 para receber e 2 crianças pequenas dentro de casa. Aí eu pensei o seguinte, olha, eu vou montar um negócio para mim, eu não vou procurar emprego, eu vou montar um negócio para mim. Sabe, eu queria ver se eu mudava de vida, né? Mudava a minha situação. E aí, nesse período, o que aconteceu? Eu peguei e comecei então a movimentar, né? Distribuía cartão para aqui, para ali e tal. E aí eu consegui o meu primeiro cliente, tal. E assim, fomos tocando o barco. Mas o interessante nessa história toda, sabe o que foi? É que quando eu consegui alguns poucos clientes e estava tentando tocar o barco, eu estava trabalhando inclusive na minha casa, aí veio um funcionário de um cliente meu, pegou e assim, ele ia assinar uma rescisão de contrato, né? Então ele foi lá no escritório para assinar a rescisão de contrato. E o escritório funcionava na minha casa. Aí nessa época, inclusive, esse rapaz, ele pegou, foi lá, eu atendi ele inclusive muito bem, entendeu? Foi assim, excelente. Mas o rapaz, quando ele saiu, eu fui acompanhar ele até o portão, quando ele ia saindo, olha só o que foi que ele falou. Rapaz, eu fui ali no supermercado, fui lá pedir inclusive informações, né, sobre aonde é que ficava o seu escritório. E aí chegou uma pessoa lá, uma mulher lá, falou o seguinte, olha, e fica lá para baixo, lá para os cafundós do Judas fora, sabe? É assim, e o negócio, e ele falou assim, olha, mas eu estou olhando aqui, mas nem tão longe é. Então assim, sabe, quando você está passando por umas dificuldades, você está lutando, o diabo ele sempre irá colocar pessoas, entendeu? A fim de promover a sua derrota. Aí, mas foi assim, eu continuei, né? A gente não pode parar, a gente não pode desistir. E eu tinha apenas uma bicicleta que eu, para não ter que ficar perdendo tempo com baldeação, né? Aí eu pegava essa bicicleta, deixava ela lá estacionada, amarrada na corrente, na BR-101. Inclusive, assim, era uma atitude que muita gente fazia na época, né? Aí, o que aconteceu? Roubaram minha bicicleta. E aí, puxa vida, né? Debaixo do sol quente agora, eu tinha que estar andando a pé. Porque eu não queria ir para a terminal, exatamente para não perder tanto tempo. Então, eu ia a pé. Aí, eu ia a pé, embaixo do sol quente, né? Aquilo me deu um desânimo. Eu falei, puxa vida, eu vou desistir. Eu já não aguento mais. Então, eu ia passar numa rua de cima, né? Uma rua que fazia até a volta perto de um campo. Eu falei o seguinte, não, eu vou passar por essa rua de baixo aqui, que eu acho que aqui eu corto o caminho. Aí, quando eu passei na rua de baixo, eu vi um caminhão parado
e tinha aquele paralama do caminhão com uma frase falando o seguinte: a vitória pertence aos mais persistentes. Poxa, aquilo para mim assim era tudo que eu precisava ouvir, ler, sei lá. A vitória pertence aos mais persistentes. Então eu continuei, coloquei aquela mensagem no meu coração: a vitória pertence aos mais persistentes. Tá. Aí tinha um amigo meu que ele tinha um golzinho branco, e estava querendo me vender aquele gol. Na época queria R$5.000 de entrada. Eu falei: rapaz, eu não tenho dinheiro, não adianta. E assim, era uma insistência. Eu falei: não adianta, não tenho dinheiro para poder te dar de entrada. Eu preciso de um carro, mas não tenho dinheiro. Aí por fim ele chegou para mim e falou o seguinte: não, faz o seguinte, olha, pega esse gol, paga as prestações, aí depois que você terminar de pagar as prestações, aí você vai e começa a me pagar. Poxa, é tudo, né, batata. Peguei o gol e paguei as prestações. Quando terminei de pagar as prestações do gol, aí eu fui lá e paguei ele. Mas aí, um belo dia, né, o pneu do carro já estava até careca, 2 pneus carecas da frente, e eu não tinha dinheiro para poder trocar os pneus. Aí eu falei: olha, estava andando com os pneus carecas, e vai assim mesmo, entendeu? Aí eu fui até no Banestes, lá no centro da serra. Aí eu parei o carro, né, na parte de baixo da cidade, e fui até o Banestes. Olha, não me roubaram o carro? Aí eu falei: puxa vida, né? Mas não me abati não. Eu sabia de uma coisa: Deus estava no controle de todas as coisas. Mas roubaram o carro. De novo, eu estava a pé. Aí passou-se, eu dei parte na polícia, claro, né? Passou-se um mês e de repente me ligaram, acharam meu carro. Olha, acharam meu carro, as pessoas, os ladrões que roubaram meu carro, eles trocaram os 2 pneus, colocaram até uma capa no volante e ainda por cima colocaram até som no carro. Falei: puxa vida, né? A única coisa que eu fiquei chateado que roubaram a cadeirinha, né, do meu filho que estava no gol naquela época. Mas assim, tirando isso aí, eu saí no lucro. Então, gente, é o seguinte: nos momentos mais difíceis, se você mantiver a fé em Deus, pode ter certeza de uma coisa, né? Ele vai cuidar de você, entendeu? E assim, vão aparecer pessoas querendo te prejudicar, mas essas pessoas, na verdade, elas estarão trabalhando ao seu favor quando Deus está do seu lado. Tá bom, gente? Era isso aí que eu queria falar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E aqueles que estão me seguindo, que apertam o coraçãozinho, tá? Eu agradeço também, tá bom? Bom dia para vocês. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer. Quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, e capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente, e não perca a tua fé.